Eu acho que em época de pandemia e pandemônio, porque acabaram com a economia, não tinha que ter aumento de nada, acabou. O governo tinha que tentar, além de ajudar o povo do jeito que está ajudando com o auxílio emergencial, como diz o Bolsonaro, R$ 600 é pouco, mas para quem não tem nada é muito. Primeiro precisa pagar, porque tem gente que está dizendo que não está recebendo. Mas os governos os governos estaduais também deviam ajudar e procurar realmente manter na linha, né, quem vende alimento. Por exemplo, esses mercados, da prateleira de mercado que você tem aí, parece loja de rico, pô. Sabe? Vitrine de loja de rico. O cara passa e fica olhando e não compra nada porque não tem grana. Um brinco, vou comprar um brinco para minha mulher, que é aniversário, eu faço 30 anos de casamento, 50 pau. O cara vai gastar 50 mil, ele não vai ganhar 50 mil a vida inteira. Então é absurdo. Não, o aumento dos preços do mercado é um negócio assim. Bom, não sei como é que tem gente parando em pé, porque saco vazio não para em pé. É porque come o básico do básico do básico para poder sobreviver. Porque senão você tinha que ir com avalista no mercado hoje em dia. Concorda comigo ou não? Ah, mas não está cobrando até 200 quilowatts. Um ouvinte nosso disse muito bem aqui. Pô, 200 quilowatts é uma geladeira que o cara deixa ligado. E essa Enel aumentando a energia elétrica de uma maneira absurda, até que eu conversei com o porta-voz dela e ele me disse, mas todo ano aumenta a energia elétrica. Eu falei, mas esse não é todo ano. Esse é o ano de 2020 que vai passar para a história como um dos piores da humanidade, não é? Então, a gasolina, os caras aumentam porque, mas tem o preço do barril que subiu lá fora, o preço do petróleo. Quando desceu o preço do barril, ninguém baixou a gasolina aqui. Ninguém deixou a gasolina mais baixa. E tem cara que, eu concordo até que tenha que ser regulado pelo mercado internacional, porque o mundo é assim, mas tem cara que está cobrando abusivamente na bomba gasolina, diesel, álcool. Isso é só perguntar pelo nosso WhatsApp que o Ricardo vai colocar no ar. Agora, você vê que, além disso, tem uma coisa chamada combustível adulterado. Eu chamaria de combustível lixão. Bota o zap aí, Ricardo, bom dia. Bom dia, Datena. 999-04-8756. Você vai ver como eu estou certo no quadro Qual é a Sua, porque vale muito mais a sua opinião do que a minha. Então, essa é a minha coluna do Metro. Sou completamente contra esses aumentos abusivos. O Garrafa me disse, mesmo porque eu acordei agora, ele também não acordou muito mais cedo não, porque segunda-feira o Garrafa chega tarde aqui na rádio e é difícil conseguir uma entrevista, porque normalmente menino novo, sábado e domingo. Espero que esteja ainda embalada com máscara e tal. Né? Mas o lance é o seguinte, porque está tendo balada, se você acha que não, meu amigo, vai na perifa para você ver baile funk e tal, e daí por diante. E não só na perifa, tem boteco de bacana que está aberto e maior zoeira, tanto quanto na perifa. Né? E não tem fiscal para ir lá pedir RG de ninguém, porque não tem uma multa até agora da prefeitura por causa de falta de uso de máscara. Na perifa, o cara não é louco de pedir RG na perifa e nem nos bares de bacana, porque também o cara não quer se meter com bacana. E também tem eleição a prefeito agora, o cara não vai se envolver com cobrar essa multa que o Dória botou de não usar máscara, que ele se ferra. Bom, mas, enfim, mais ou menos isso aí. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque os caras acham que a tal pandemia acabou. E só morre mais de 1.000 ou 900. Quando não morre mais de 1.000, morrem 900 pessoas. Tá? E também, eu acabei de ler no jornal francês, no Le Parisien, que a Alemanha, por exemplo, está preocupada com uma segunda onda, porque estão fazendo lá, você pensa que gringo também age que nem a gente, estão fazendo lá em Maiorca, que é o quintal dos turistas
alemães que as fronteiras foram reabertas, uma zorra violenta, cheio de alemão sem máscara numa das ilhas Baleares da Espanha, porque tem Ibiza também, que Ibiza o couro come, hein? Ibiza o Garrafa gostaria de morar lá em Ibiza, porque é uma balada só. Estaria nossa em casa, o nosso Garrafinha com essa carinha vermelha, deve ter tomado muita gasolina ontem com essa carinha que ele está hoje. Então, ele adoraria estar em Ibiza, porque é uma zoa total, que você ouve falar de jogadores bilionários e tal, e os alemães estão todos sem usar máscara lá. Nos Estados Unidos, né, apesar do estado de Nova York, que foi epicentro da doença nos Estados Unidos, nos outros estados a doença está arrebentando a boca do balão. Como diria, muito político, inclusive, está pegando. Aliás, faz bem, né? Porque alguns negacionistas diziam que o vírus não era vírus. Então, se pegaram e pronto, acabou. Tem famílias inteiras de políticos aí contaminadas e esses caras achavam que não ia chegar lá. Chegou. Tivemos 60 mil casos, acho que de ontem para anteontem, de anteontem para ontem, 60 mil casos de novos contaminados. 60 mil casos. Quantas cidades aqui que estão me ouvindo nesse momento no Brasil tem 70 mil habitantes? Então, é uma cidade inteira num dia só de contaminação nos Estados Unidos. Estados que estão perdendo a mão. Flórida, por exemplo, os caras estão abrindo a Disneyland e tal. Mesmo porque o Trump não quer perder a eleição, então ele abriu a economia, mas acho que ele pode perder a eleição exatamente por isso. Tinha aquele assessor dele, que é o principal virologista dos Estados Unidos, um cara que controlou a epidemia de AIDS, ajudou a controlar a epidemia de AIDS, que é o Dr. Fauci, que estava do lado dele. No começo, ele alertou o Trump, falou: Mané, vai morrer muita gente aqui, hein? Vão morrer mais de 100 mil pessoas. E já morreram mesmo quase 140 mil pessoas, ou 140 mil pessoas nos Estados Unidos. O Fauci alertou, e olha que pode chegar perto daqueles 200 mil que ele previa. O cara que ficava no ouvido do Trump. Agora que não interessa mais o conselho pelo lado político do Fauci, ele diz que não, esse cara é um cara muito legal, mas de vez em quando ele fala algumas bobagens e tal. É o velho Trump de sempre, né? Que com aquele cabelo lindo deve perder as eleições. Eu, pelo menos, torço para ele perder, porque acho que ele é um mau presidente, um dos piores presidentes que os Estados Unidos já teve até hoje. Eu não gosto de me meter em eleição de país vizinho, mas tem um presidente ruim, esse cara é o Trump. Não gosto dele, das atitudes dele, não acho um bom presidente, acho um cara arrogante pra caramba, não é? E acho que não fez nada para os americanos, que não prestar um serviço, inclusive, durante essa pandemia. O que está correndo por aí, o Garrafa não me mostrou o vídeo, a gente já deve ter, é que no extremo sul da cidade, lá em Parelheiros, onde o filho apanha a mãe e não ouve chorar, não é? Parece que teve um policial que pisou no pescoço de uma moça e ameaçou várias pessoas. Eu não vi o vídeo, eu não sei porque que não está rodando até agora o vídeo aí. Se tem o vídeo aí, por que nós não botamos no tubo da rádio aqui? Esse é o vídeo. Bom, isso é uma cena lamentável, eu não tinha visto, realmente lamentável. Está parecendo até aquela cena que o cara matou o George, daquele negro americano. Um policial desse tamanho pisar no pescoço de uma senhora de 51 anos de idade não tem cabimento. É o tipo de gente que a gente não quer ver na polícia. Essas pessoas não merecem usar farda, não é? São pessoas que criam uma péssima imagem da polícia, e a polícia é simplesmente, depois da lei, a nossa defesa, a malha protetora da sociedade. Eu fico muito chateado quando eu vejo uma cena dessa, que é uma cena covarde, desnecessária, né? O cara podia ter controlado qualquer que seja a situação. Eu não sei o que levou o cara a fazer isso, mas nada justifica uma cena bestial como essa. E o sujeito tem que ser afastado imediatamente. O Dória afastou e colocou já um tweet dizendo que não pode aceitar esse tipo de coisa.
Bom, o Dória não é o cara mais indicado para fazer isso, porque ele paga mal a polícia de São Paulo pra caramba. Paga mal policiais militares, civis e daí por diante. Mas é um governador de São Paulo, é um sujeito legalista, e dentro da lei ele tinha que fazer mesmo o que ele fez, botando o tweet que ele colocou aí. Mas do mesmo jeito que ele quer que maus policiais como esse sejam afastados, ele devia pagar melhor os bons policiais que lutam contra o crime organizado, que é terrível aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, dirigido por ele. Então ele devia pagar melhor. Porque você, para cobrar alguém de algum ato como esse, que realmente é um ato que não tem como você defender. Como é que você vai defender isso aí? É pênalti sem goleiro. Eu defendo a maioria dos policiais que trabalha de uma forma justa, leal e que combate um crime que é terrível. O bandido não tem medo de você. Semana passada, não tem dó de você. Semana passada eu mostrei várias cenas de cara atirando a queima-roupa em várias pessoas, batendo em criança, mulher e daí por diante. O bandido é malvado. O bandido é terrível. A polícia tem que ser dura dentro da lei, de uma forma legalista. Não essa cena aí que é realmente lamentável. Não há como defender isso, é pênalti sem goleiro. Não tem como defender uma cena como essa, porque acima de tudo é uma cena covarde. Então, para defender a maioria dos mais de 100 mil policiais da Polícia Militar de São Paulo, é que eu realmente essa cena eu condeno, como condeno a morte do garoto Guilherme, daí por diante. Porque não é por causa de 2, 3 laranjas podres que toda a corporação vai pagar por isso. A corporação mal paga, né? Que não tem dinheiro nem para morar, tem que morar no meio de comunidade, esconder a farda, porque senão podem matá-lo, ou então matar a família inteira e tal. E essas coisas que eu falo sempre. Agora, essa cena é inadmissível, a gente realmente não pode aceitar. É muito triste essa cena. É triste demais, tomara que o sujeito perca logo a farda, tem que passar pelos trâmites legais, mas afasta logo, tira a farda de um cara como esse, que esse cara não é digno de usar a farda de uma corporação que defende você todo dia, que acorda cedo, que vai trabalhar e te defende todo dia. A grande maioria dos policiais é assim. Quem for desse tipo aí, ou quem for matador de criança inocente, quem realmente pisar na bola usando farda, deixou de ser policial. Transgrediu a lei, deixou de ser policial e passou a ser um sujeito que merece ser expulso da corporação. Simples assim. Não tem muito o que falar, né? Mesmo porque se eu defender um cara desse, como é que eu vou defender você, que é um policial de bem, que está aí lutando, inclusive para sobreviver, sem comida em casa, ganhando mal e correndo atrás de bandido de alta periculosidade? A gente pode citar aqui vários policiais civis e militares que são heróis todo dia só pelo fato de sair de casa. E não são os policiais que saem na televisão, não, dando entrevista e tal. A maioria dos policiais que a gente nem conhece e nem ouve falar, né? Esses caras merecem a nossa consideração. Por isso que um ato como esse deve ser realmente renegado. Eu não sei, acho que o secretário de Segurança vai falar daqui a pouco. O general que estava com Covid, não sei se está melhor, deve estar melhor, mas deve ratificar aquilo que eu estou falando. No mais, eu vi uma coisa tão imbecil, deixa eu tomar um café aqui que eu não acordei direito. Eu vi uma coisa tão imbecil que eu não acreditei. Ô Garrafa, é verdade que os caras queriam fazer um muro em Paraisópolis? É verdade, de 3 metros. Bom, deve ter algum Trump, né? Deve ter algum Trump mané ali na região. Diz que sujeitos de algumas casas em Paraisópolis queriam fazer um muro, que nem o Trump com o México, queriam fazer ali um muro em Paraisópolis. Ah, vá te catar, que coisa absurda, eu não tenho o que fazer, não ficar apresentando essas ideias ridículas de fazer muro de 3 metros para separar a comunidade. Né? A gente devia ter vergonha na cara de ter criado comunidades, porque são pessoas que foram primeiro expulsas para verdadeiros chiqueiros, que eram chiqueiros,
montados de tábua, de plástico, e que de repente virou cidade. Hoje tem 100 mil habitantes lá dentro. Algumas casas até boas, outras não, de alvenaria, mas que continua ainda esquecida pela sociedade. Não tem lá postos de saúde necessários, não tem lá hospitais necessários, não tem lá escolas necessárias. É gente que a gente devia olhar com outros olhos, porque foram pessoas que foram excluídas da sociedade, porque a sociedade ela é muito legal com quem está bem. Morador de rua, sujeito que não tem dinheiro para pagar aluguel, sujeito que não tem dinheiro para pagar água e luz, esse não. Deixa para lá. Pô, mas estão fazendo uma comunidade. Deixa eles que se ferrem. Depois pega fogo, morre todo mundo e tal. É assim que a maioria das pessoas pensa, né? E depois vem algum imbecil e tem essa ideia de construir um muro em relação a Paraisópolis. O que adianta? Primeiro, o que adianta uma barreira física ali? Se já existe uma barreira social terrível para com o pobre nesse país, com a segunda pior divisão de renda do mundo, né? Você ouviu o que eu falei? O Brasil é a 10ª economia, né? Tem poucos ricos e a maioria é de gente pobre, né? É por causa dessa filosofia tacanha e imbecil que a gente continua com tanta gente pobre, desempregada e morrendo de fome. Vai construir muro na... Você entendeu? Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? Será que as pessoas não entendem que quem mora em comunidade porque não tem dinheiro para morar em casa de bacana? Não é? É uma coisa assim lamentável, triste. Bom, mas Deus existe, porque também essas mansões que existem no Morumbi, muitas delas estão praticamente abandonadas e as moscas, porque ninguém usa mais casa desse tamanho. Casa com 18 quartos, 55 banheiros. Para que tanto banheiro se todo mundo só tem uma via de usar o banheiro? Para que tanto banheiro assim? Para que tanto quarto assim? Se tem 2 pessoas morando. Essas mansões estão caindo aos pedaços, mostrando uma decadência absurda de uma divisão de renda lamentável, que eu digo, que separa pobres e ricos no país. Muitos pobres, a maioria pobre, o Brasil é uma grande periferia e poucos ricos. Então até esses ricos estão com dificuldade para vender as suas mansões aí, porque não tem lugar para morar, não tem lugar para que tanta casa enorme, simplesmente parece monumento, casa que parece museu e que de repente não tem gente para morar lá dentro. E quem é que vai morar dentro dessas casas que, além de tudo, são inseguras pela própria diferença social? O bairro do Morumbi é um exemplo típico do que é o Brasil. Pouca gente rica, com casas bonitas, maravilhosas e tal, e a maioria sem ter o que comer. Agora, você chegar a querer botar muro para separar a comunidade, o que é isso? Isso é um absurdo. É um condomínio fechado às avessas, né? É um condomínio fechado ao contrário. Aqui eu moro num condomínio fechado, condomínio bacana. Você separa a rua de quem está aqui dentro. Está errado? Eu não sei. Eu comprei a casa aqui e diziam que estava certo. Mas se quisesse também tirar um muro, para mim não significava nada. Derruba o muro. Para mim é um bairro como outro qualquer. E pronto, acabou. Mas e a questão da segurança? Você acha que o muro vai segurar alguém que queira te roubar? Claro que não vai segurar. O que vai segurar alguém que queira te roubar, primeiro é lei. Segundo é polícia. E antes disso tudo, é uma melhor divisão de renda, onde as pessoas pudessem ganhar bem e não se associar a bandidos, a criminosos, que obviamente fazem os seus exércitos exatamente em cima de quem não tem nada para comer, em cima de quem roubou uma bicicleta, caiu na cadeia. O cara falou: você fica aí se ferrando com a sociedade e tal, por que você não entra pro PCC? E olha que a grande maioria dos pobres do Brasil, sorte sua, sorte minha, sorte nossa, a grande maioria dos pobres brasileiros morre de fome, mas não rouba nem um palito de dente. Foi isso que meu pai me ensinou, porque eu nasci de uma família pobre. Meu pai era porteiro da Secretaria da Fazenda, vendia bilhete de loteria na rua para poder sobreviver.
voltava com os pés sangrando, minha mãe costurava a bola, mas a minha família nunca roubou de ninguém, entendeu? Então, sorte nossa que a maioria dos pobres brasileiros, a maioria dos pobres desse país é de gente honesta, decente, que paga a conta em dia, e só não paga quando não pode pagar. Por isso que eu acho um absurdo esse negócio de Serasa, para o cara ficar com o nome sujo, porque pobre só não paga a conta quando não tem dinheiro para pagar. Quem não gosta de pagar a conta é rico, porque tem advogado para contestar a conta, entendeu? E depois pagar mais barato. Então, sorte do Brasil e do brasileiro que o brasileiro pobre, esse que está passando fome na rua, deve ser uns 20 milhões que estão desempregados aí, muitos partiram para o emprego informal porque não tem emprego mesmo. Sorte que esse cara é um cara decente e não parte para roubar. Porque você imagina a multidão de brasileiros, que a grande maioria, eu repito, o Brasil é uma periferia, revoltada, roubando todo mundo. Ninguém aguentaria, não é? Então quem é bandido mesmo, e quem parte para o banditismo, ou pode ser o cara do último grau do desespero, mas não é o brasileiro que eu conheço, entendeu? Não é o brasileiro que eu conheço. Agora, essa história de inventar, de fazer muro, é de uma mente doentia, de uma barbaridade inaceitáveis, entendeu? Quem tem que oferecer segurança é o Estado, quem tem que garantir igualdade a todos é o Estado. Democracia é isso, democracia significa você distribuir coisas boas, distribuir hospitais para todo mundo, escola para todo mundo, isso é democracia. Democracia não é distribuir pobreza, como distribui no Brasil, isso aqui é uma democracia doente. E é por isso que você tem bairros onde, como no Morumbi, vários outros, tem casa de bacana, lá abandonada, o cara quer alugar, não consegue, porque hoje não existem famílias para morar nessas verdadeiras mansões. Quem tem, mora e conseguiu sem roubar, tudo bem, tem o direito. Não estou negando o direito do cara ter o que ele tem, porque ele conseguiu trabalhando sem roubar um tostão. Não, ele tem o direito, mas isso aí quase não existe mais. O sujeito prefere morar num apartamento que é muito mais simples, que é muito mais tranquilo, né? Prefere morar numa casa pequena do que morar nessas verdadeiras mansões. Mas o Morumbi é um caso claro da diferença social que existe no Brasil. Não só o Morumbi, vários bairros de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade-estado. Né? Muita gente com uma casinha ali de 1 cômodo e cara com casa de 20 cômodos. A maioria desses 20 cômodos, o cara nunca foi lá, nem conhece o tamanho da casa que tem. Alguns têm para ostentar, outros têm porque pegaram de herança. No fim, é uma dificuldade, porque o cara tem que ter piscineiro, jardineiro, guarda na porta e tal. É uma coisa que está caindo em desuso. Está mudando isso aí, não é? Agora, quem teve a ideia de fazer muro do lado da favela de Paraisópolis é uma mente extremamente doentia. Falando nisso, Garrafa, como é o nome daquela médica do Einstein? É Nisi ou Nisi? Nisi Yamaguchi. Nisi Yamaguchi. Eu a entrevistei pela primeira vez aqui, né? Porque um amigo me indicou que ela é realmente uma grande cientista. Eu a defendi no sábado, porque o hospital Albert Einstein suspendeu-a das suas funções. Diziam que era por causa do uso da cloroquina, era a notícia que eu estava lendo, que ela defende o uso da cloroquina. Bom, primeiro que ela, como cientista, tem muito mais capacidade para defender o uso do que ela quiser do que qualquer um. Né? Ela tem capacidade para isso. Se ela está errada ou certa, isso é problema dela, mas ela tem mais condição do que eu para indicar cloroquina ou não para outra pessoa. Até aí, você me entendeu, não entendeu? Agora, daí ela fazer comparação do Holocausto para explicar qualquer tese para o uso da cloroquina, ela avançou o sinal, isso é um absurdo. Tudo que você relembre de uma maneira comparativa ao que foi o sofrimento de 6 milhões de judeus, como ela mesma diz, famintos, né, eram controlados por oficiais nazistas, homens e mulheres, que simplesmente faziam como aquele Mengele, experiência com crianças, matavam
pessoas queimadas e daí por diante. Ela foi muito infeliz. O Einstein está ainda analisando se vai mandá-la embora ou não. Eu a defendi no sábado porque eu não sabia que era por causa dessa frase que ela soltou no meio de uma entrevista. 6 milhões de judeus naqueles campos de concentração, que era uma verdadeira barbaridade. A doutora pode ser uma extraordinária, que é difícil de voltar atrás, porque normalmente o que você fala é aquilo que você pensa. Você pode errar às vezes no que você falou, mas normalmente aquilo que você fala é aquilo que você pensa. E me parece que ela cometeu um erro muito grave e que justifica até uma demissão por parte do Hospital Albert Einstein. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Pan.